Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um lado bem impressionante da matemática, a capacidade que ela tem de encontrar a ordem no meio do caos, de revelar os padrões que governam praticamente tudo, desde o crescimento de um investimento até a desvalorização de um carro. Já pararam para pensar nisso? Será que o jeito que um investimento cresce ou que o valor de alguma coisa diminui segue algum tipo de regra previsível? Pois é, exatamente essa pergunta que a gente vai investigar hoje. A matemática, no fundo, sempre foi uma ferramenta para tentar enxergar o futuro, sabe? Dos gráficos super complexos que os matemáticos usavam séculos atrás para resolver equações, até as planilhas que a gente usa hoje para entender as nossas finanças, a busca é a mesma: encontrar um padrão. Ok, então vamos mergulhar nisso. E para começar, nada melhor do que alguns exemplos bem práticos que mostram esses padrões em ação no nosso dia a dia. Vamos imaginar dois cenários bem comuns. De um lado, uma casa, cujo valor sobe 10% a cada ano. Do outro, um carro, que perde 10% do seu valor anualmente. À primeira vista, parecem coisas totalmente opostas, né? Mas ambos seguem uma lógica matemática muito parecida. E aí vem a grande pergunta. Tem um jeito de saber exatamente quanto esses bens vão valer daqui a, 5 ou 10 anos, mas sem ter que calcular ano por ano, um por um? A resposta é sim. E ela está escondida na lógica da multiplicação. Agora a gente vai descobrir a ferramenta matemática que desvenda esse mistério. O nome dela é progressão geométrica. E pode acreditar, é mais simples do que parece. Para a gente entender o conceito, vamos começar com uma coisa bem básica. Olha só essa sequência: 3, 6, 12. O que vem depois? A maioria de nós, quase que por instinto, diria 24. Mas, por quê? Qual é a regra que está por trás disso? O processo para descobrir é bem direto. Primeiro, a gente pega dois números seguidos, tipo o 6 e o 3. Depois, divide o segundo pelo primeiro. O resultado, que nesse caso é 2, é o nosso multiplicador secreto. É a chave do padrão. E isso nos leva direto para a definição formal. Uma progressão geométrica, ou PG, é só isso. Uma sequência em que a gente sempre multiplica pelo mesmo número para achar o próximo termo. E esse número constante tem um nome: é a razão comum. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Para a casa que valoriza 10%, o multiplicador, a tal da razão, é 1,1. Para o carro que desvaloriza 10%, a razão é 0,9. Percebe? É a mesmíssima lógica matemática. Uma para crescimento, outra para decaimento. Bom, agora que a gente já entendeu a lógica, vamos dar uma olhada na fórmula, que funciona como se fosse uma máquina do tempo, permitindo que a gente salte direto para o futuro. Aqui está ela. Eu sei. Pode parecer um pouco intimidadora no começo, mas ela é incrivelmente poderosa. Essa é a fórmula do termo geral de uma PG, e o que ela faz é permitir que a gente calcule qualquer valor lá na frente, em qualquer ponto da sequência, sem precisar calcular todos os passos no meio do caminho. Vamos decifrar isso aqui. O A1 é simplesmente o ponto de partida, o valor inicial. O Q é a nossa razão, aquele fator multiplicador que a gente já descobriu. E o N é o período de tempo que a gente quer analisar, tipo o número de anos. Simples, né? Vamos aplicar então. Lembra do carro de 20 mil? No segundo ano, o valor dele cai para 16.200. A gente poderia ter feito a conta ano a ano, claro, mas com a fórmula, a gente pula direto para essa resposta. Esse é o poder dela. Mas olha, essa busca por fórmulas que preveem o futuro não é de hoje, não. Vamos viajar um pouco no tempo para ver como essa mesma ideia já fascinava os grandes matemáticos da história. Essa caça por uma fórmula mágica, sabe? Uma chave que resolve não só um problema, mas todos os problemas de um mesmo tipo, essa é uma das obsessões mais antigas e produtivas da matemática. Esse livro, Meu Professor de Matemática e Outras Histórias, do Elon Lages Lima, leva a gente para uma dessas grandes buscas. E o capítulo sobre equação do terceiro grau conta justamente a história de uma caçada por uma fórmula universal. E o livro descreve isso de um jeito perfeito. Não foi uma busca fria, puramente acadêmica. Foi uma saga de verdade, cheia de paixão, rivalidade e genialidade. Matemáticos italianos da Renascença chegavam a duelar intelectualmente, com reputações e carreiras em jogo, tudo para ver quem desvendava a fórmula primeiro. Então, o ponto central é este: a busca deles por uma única fórmula que resolvesse todas as equações de terceiro grau é, na sua essência, a mesma busca que a gente fez para achar a fórmula que prevê o valor do carro. É a procura por um padrão universal.
Agora, vamos conectar esses dois mundos. Vamos ver como essa busca, que durou séculos, se aplica hoje diretamente à nossa vida financeira. Quando a gente olha para essa comparação, a conexão fica muito clara. O objetivo? Uma fórmula geral. A ferramenta? Para eles, era a álgebra, para a gente, a progressão geométrica. E a motivação, seja por prestígio ou por planejamento financeiro, no fundo é a mesma, a necessidade de prever o futuro. Então a ideia é a seguinte: aquela mesma curiosidade intelectual, a mesma necessidade de encontrar um atalho previsível que moveu os gênios da Renascença, ela está presente hoje quando a gente abre uma planilha para projetar as finanças. É a mesma busca humana por padrões, conectando séculos de história diretamente com a nossa vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Agora que a gente sabe como procurar, que outros padrões de crescimento e decaimento será que existem por aí, ao nosso redor? A matemática nos dá as lentes para enxergar esses padrões. A questão é, para onde a gente vai apontar essas lentes agora?